Nessa noite eu quero falar com você sobre o que mais tem destruído relacionamentos, até mesmo casamento. Alguém vai pensar assim: ah, pastor, é adultério. E eu te digo que não é. Você sabe o que mais destrói relacionamentos, famílias e casamento? Expectativas não cumpridas. Você cria uma expectativa em cima do seu cônjuge. Você cria uma grande expectativa sobre aquela pessoa. E o tempo vai passando e você vai percebendo que aquela expectativa sua está longe de se cumprir. E é isso o que mais tem destruído. Não é só casamento. Estou falando de casamento, que hoje é o culto da família. Mas é tudo. Inclusive discipulado e vida com Deus. Então, nós vamos para a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Por favor, deixa do jeito que está, estava ótimo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre o rei Asa. 2 Crônicas 15, 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Repita comigo, por favor: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha que revelação. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Repita assim comigo: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Presta atenção, que promessa. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Sente-se, please. Muitas pessoas, elas estão com a sua vida espiritual fracassada, porque não fazem com Deus aquilo que fazem com os homens. Com os homens, cria-se uma enorme expectativa. Nem conhece o indivíduo ainda, conheceu hoje, e já põe todas as expectativas naquela amizade, sociedade, promessa que alguém fez, etc, etc, etc. E Deus, o Senhor, aquele que criou todos nós, criou todas as coisas, a este não coloca expectativa nenhuma. Como eu sei, pastor Fernando, se as minhas expectativas estão em Deus? É muito simples. Quando nossas expectativas estão no Senhor, por mais difícil que esteja o problema que nós estejamos passando, vamos ter ânimo. Não vamos desistir de maneira alguma. Essa palavra desistência não existe no vocabulário de quem tem suas expectativas em Deus. Porque nossas expectativas em Deus, elas nos enchem de força, de esperança, mesmo diante do caos e das dificuldades mais impossíveis. Agora, quando as suas expectativas estão em pessoas, você pode até ficar animadinho. Quando as suas expectativas estão no seu cônjuge, você pode até, algumas vezes, ficar bem motivadozinho. Mas fatalmente vai chegar uma hora que você vai se frustrar. Porque ser humano nenhum
tem perfeição o suficiente para sempre corresponder às nossas expectativas. Repita-se comigo: ser humano nenhum tem perfeição suficiente para sempre corresponder minhas expectativas. Diferente de Deus. Diferente de Deus. Então a vida espiritual de muitas pessoas está fracassada porque não tem expectativas com Deus. E a vida de muitos casais, relacionamentos de muitos casais, amigos, discípulos, irmãos de fé, também estão destruídos, pelo contrário, porque colocaram suas expectativas naquelas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que acreditar nas pessoas. Aliás, tudo que o diabo quer é que você deixe de acreditar no ser humano. Algumas pessoas já se decepcionaram tanto com homens que elas se apegam aos bichinhos. E tem rejeição ao ser humano. E não há problema nenhum em se apegar aos bichinhos. Mas nós não podemos deixar de acreditar na raça humana. Porque no dia que você deixar de acreditar no seu próximo, você vai se tornar a pessoa mais vazia do mundo. Você vai se tornar a pessoa mais falsa também. Porque quando você não confia nas pessoas, fatalmente você vai agir de falsidade para com elas. Não tem como agir com sinceridade se você desconfia. Entende? Sim ou não? Então eu tenho que acreditar nas pessoas, mas não colocar expectativas nelas. Eu tenho que acreditar que alguém vai melhorar, que o cônjuge vai ser melhor, que o meu filho vai ser melhor. Enfim, mas minhas expectativas precisam estar em Deus. Quando as minhas expectativas estão em Deus, eu vou estar sempre buscando a Ele. E é o que o Senhor está falando aqui com o rei Asa. Asa era rei de Judá. E o Asa, ele estava com a responsabilidade de consertar tudo que os seus antepassados, seus pais e avós haviam feito de errado. Os reis anteriores a Asa não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Depois de Salomão, até o próprio Salomão teve muitos erros. E depois de Salomão até o rei Asa, veio uma sucessão de reis que só fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Asa tinha uma responsabilidade, e aí Deus usa um profeta e diz a ele, essa revelação aqui, gente, é para o rei Asa, mas vale para mim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Isso aqui é a revelação de Deus para Asa, o rei de Judá, e para mim, a sua vida hoje, depois de tantos anos, 3.000 anos mais ou menos que se passaram, quando isso aconteceu. Mas para que eu busque ao Senhor, pastor, por que eu parei de orar? Por que eu parei de vir à igreja? Por que eu não tenho mais vontade de vir à igreja como eu tinha antes? Por que eu não oro mais de madrugada como eu orava antes? Por que eu não leio mais a Bíblia? Eu não tenho mais aquela vontade de folhear a Bíblia, marcar as revelações? Por que eu não estou mais sentindo aquela graça, aquela presença de Jesus? Porque suas expectativas não estão... Talvez não é que não estão 100%. Talvez as suas expectativas não estão mais como um dia já foram. Talvez você ainda tenha um pouco de expectativas em Deus, e é por isso que você está aqui. Mas as suas expectativas não são o suficiente para te levar a uma busca verdadeira. E o problema de você não buscar a Deus de verdade é que Deus, ele age não é pelo nosso passado, gente. Não caia nesse engano de achar que você já buscou muito, já orou muito, já tem muita madrugada de oração, já tem calo no joelho de tanto orar, que você já fez muito para o Senhor, que você já é, sabe, uma pessoa que já tem muitos créditos com o Senhor. Não caia nesse erro. Nós vivemos do presente, o passado para Deus não existe.
E é por isso que ele está falando: o Senhor, ó Asa, vai estar com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês buscarem, vocês vão achá-lo. Porém, se vocês deixarem, ele também vos deixará. Diga para o irmão que está ao seu lado: não dá para deixar o Senhor. Mas pastor, eu não deixei o Senhor. Mas quando você deixa de buscar, você está deixando sim. Quando você não gera expectativas em Deus e só gera expectativas em pessoas, você está deixando de buscar sim. Não se engane achando que a sua vitória vai vir pelo teu chefe, que a sua exaltação vai vir por essa pessoa que você conheceu, que a bênção que você tanto espera vai chegar através desse contrato novo, desse emprego novo, desse casamento. Meu querido, tire o cavalinho da chuva, porque senão você só vai se frustrar e se decepcionar. E lembre-se do que eu comecei dizendo: o maior motivo de divórcio são expectativas não cumpridas. O maior motivo de separações são expectativas não cumpridas. Tire essas expectativas e trate de colocá-las em Deus. Como é que eu faço isso? Pula para o 7, meu filho, rapidinho. Tem que ter disposição. Diga para quem está ao seu lado: tem que ter disposição. Diga assim: para buscar a Deus. Olha o que diz: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não desfaleça. Diga assim: as obras das suas mãos, diga assim, tem uma recompensa. Amém? Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded cobrou ânimo. O que Asa fez? Cobrou. Por que ele cobrou ânimo? Colocou as expectativas dele em Deus. Ouviu a palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você dá ouvido à revelação que vem do altar, a palavra que sai da boca do profeta, você pode estar muito desanimado, mas na mesma hora você recobra o ânimo. A palavra te fortalece. Porque as expectativas passam a estar em Deus. Caramba, se eu olhar para a minha vida não tem jeito. Mas quando eu olho para Deus e coloco minhas expectativas nele, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Cobrou ânimo e tirou. Aí olha só o que ele fez, com ânimo. Tirou as abominações de toda a terra, e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante de pórticos do Senhor. Com ânimo restaurado, porque colocou as expectativas em Deus, Asa começa a consertar tudo que estava errado em Judá. Haviam abominações, altares a deuses estranhos, e não era à toa que o povo de Israel o povo de Judá, especificamente, estavam sofrendo, porque as expectativas deles estavam agora em deuses, com D minúsculo. Não estava mais no Deus de Israel, no Deus de Moisés. E o Asa, agora com o ânimo recobrado, ele começa a consertar tudo. Pastor Fernando, eu estou vivendo um tempo que eu estou pecando tanto, eu não estou me santificando, eu não estou conseguindo separar a minha vida para o Senhor. Óbvio, suas expectativas não estão nele. Qual o propósito de você sacrificar aqui nesse mundo, se suas expectativas estão no mundo e não no Senhor? Não tem sentido. Você nunca vai levar uma vida de santidade se suas expectativas não estão no céu. Suas expectativas estão aqui na terra. Você nunca vai ter motivação para fazer o que é correto se as suas expectativas não estão naquilo que a palavra de Deus diz. Coloque suas expectativas em Deus. Comece a colocar suas expectativas no Senhor, para você ver só a revolução que vai acontecer. Para você ver só como tu vai começar a fazer tudo certinho, tudo direitinho, cumprir princípios, viver o que a palavra de Deus diz, ser fiel ao Senhor. Não tem como, meu irmão, porque as expectativas vão estar no Senhor. Olha o versículo 9. E reuniu todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim,
e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Olha que maravilha. Quando o Asa começou, recobrou ânimo, colocou expectativa em Deus, ouviu a palavra, começou a acertar tudo, tirar os altares dos deuses estranhos, dos demônios, consertar o reinado, o povo começou a olhar para ele e o exemplo dele começou a despertar nos outros a mesma motivação. Talvez você esteja frustrado lá na sua casa, porque está tudo errado lá na sua casa. Você vai dizer, pastor, na minha casa está tudo errado. Está tudo errado, está todo mundo fazendo o que é errado. Meu filho, se levante, coloque suas expectativas em Deus. Pare de ficar cobrando a sua família, posicionamento deles, e cobre de você o seu posicionamento. E com um ânimo acima, com um ânimo firme, você vai começar a fazer as coisas certas, vai chamar a atenção. E aí as pessoas lá da sua casa, e não é só da sua casa não, da sua empresa, do seu trabalho, da sua célula, elas vão olhar para você e vão dizer, Deus é com ele. Deus é com ele. Mas por que Deus é com você? É porque ele achou você bonitão? Bonitona? Não, simples, porque você decidiu buscá-lo. Como é que começa a revelação? Asa, enquanto você estiver buscando ao Senhor, o Senhor vai estar com você. Mas se você deixar de buscar, meu filho, já era. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixe de viver do passado. Diga assim, deixe de viver do que já aconteceu. Amém, meus irmãos? Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer de você uma pessoa que seja referencial de prosperidade, de vida com Deus, de caráter. Deus quer entregar grandes bênçãos a você, Deus quer abençoar a sua casa e a sua família, mas ouça a voz do Espírito Santo, busque a Deus de todo o seu coração. Veja só aqui Revelação, versículo 10, é uma das mais lindas. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 15º do reino de Asa. Rapidinho, filho, 11. E no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor e despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Restauraram o culto ao Senhor. Estão oferecendo agora ofertas de sacrifício ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai ficar sabendo hoje. Não existe culto sem sacrifício. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não existe culto sem sacrifício. Você pode fazer uma cerimônia religiosa, mas um culto de verdade tem que ter sacrifício. Diga assim, um culto de verdade tem que ter sacrifício. Quando o altar está restaurado, tem sacrifício. Diga assim, quando o altar está restaurado, tem sacrifício. Agora aqui, são sacrifícios de ofertas financeiras. Porque essas ofertas aqui, esses sacrifícios que estão sendo entregues aqui, era a moeda da época. A moeda da época não era dinheiro. A moeda da época era vaca, era boi, era gado, era ovelha. Essa era a moeda. Então agora está tendo sacrifícios, porque está tendo um culto verdadeiro. Quando você recobra a tua comunhão com Deus, porque colocou as expectativas no Senhor, você vai começar a sacrificar. E não é só a sua vida financeira, não. Você vai começar a sacrificar o seu interior. Você vai começar a ter disposição para dizer não ao que te distancia da fé, não aquilo que te leva para lugares de carnalidade, de futilidade, porque o altar está restaurado, tem sacrifício. Você não consegue não devolver seus dízimos ao Senhor, porque o altar, quando está restaurado, tem sacrifício. Você tem aquela necessidade de entregar ao Senhor ofertas, dízimos. Você tem aquela necessidade de ser santo, de se separar para Ele.
porque o altar está restaurado. Diga para quem está ao seu lado: quando o altar está restaurado, diga-se, tem sacrifícios. Diga-se, quando o altar está restaurado, diga-se, quando o altar está restaurado, diga-se, Deus opera. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Asa foi praticamente todos os dias do reinado dele uma bênção. Mas ele se esqueceu da revelação que o profeta trouxe a ele. Asa, enquanto você buscar ao Senhor, você vai ter Ele contigo. Se você deixar de buscá-lo. E aí o Asa, que estava muito bem, Ben-Hadad, rei da Síria, resolve se levantar contra Judá. E o Asa vai lá e faz uma aliança com ele, imitando inclusive seu pai, que já havia feito isso. O profeta foi lá e chamou a atenção de Asa. Falou: Asa, o que está vendo, meu filho? Que negócio é esse? Vamos ver na Bíblia, né? Pula lá para o 16, filho. Vamos ver na Bíblia, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Rapidinho, filho. 16, 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente de Asa, profeta de Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria. Diga-se, expectativa. A expectativa de Asa, enquanto estava em Deus, sucesso. Diga-se, expectativas em Deus. Diga-se, sucesso. Expectativas nos homens, fracasso. Amém? O único homem que você pode colocar expectativa nele é você mesmo. Só em você. Porque se você também não tiver expectativa com você mesmo, você está frito. Mas se as suas expectativas em você mesmo só estiverem em você, também é problema. Primeiro tem que estar em Deus. O Asa esqueceu da revelação. Irmãos, o que tem de gente esquecendo da revelação? Colocando expectativa no dinheiro, deixa de ser fiel a Deus no seu dízimo para 10% ficar com ele e não devolver ao Senhor. Expectativa no dinheiro. O que tem de gente, meu irmão, que esquece da onde Deus tirou, que esquece que foi Deus que abriu a porta, que esquece que se não fosse a mão de Deus, não estaria vivo, já tinha morrido daquela doença, daquela cilada que um dia houve para tirar a vida dele. O que tem de gente que já se esqueceu das maravilhas do Senhor, que o Senhor já operou. Catuca teu irmão, diga assim: acorda, meu irmão. Diga assim: acorda. Fique de pé, por favor, vem para cá, louvor. Fique de pé em nome de Jesus. Porquanto não confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Querido, em quem você tem colocado a sua confiança? Quando o problema vem, a gente tem uma tendência a achar que é normal. Todo mundo passa por problema. Mas será que esse problema que você está passando não é fruto de uma expectativa que você colocou em alguma coisa errada? Ou em alguém errado? Será que esse problema que você está passando, será que essa desonra que você está sofrendo, não é porque você, sem perceber, desonrou, porque também não colocou a sua expectativa em quem você deveria colocar? No Deus Altíssimo. Diga assim: eu quero colocar, diga assim, minhas expectativas, diga somente em Deus. Olha o que diz o verso 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. O profeta está lembrando Asa,
O profeta está lembrando Asa. Asa, lembra, você já venceu os etíopes, você já venceu outros povos, outros exércitos. Você não precisou colocar expectativa em homem. Você não precisou fazer aliança com o rei incrédulo, com o rei idólatra. Você teve a mão do Senhor contigo, Asa. Asa, Asa, bote suas expectativas no Senhor, Asa. Tire suas expectativas desse rei, Asa. Verso 9. Porque quanto ao Senhor, meu irmão, meu Deus, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, Asa, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Tem gente que está enfrentando guerras e não para de enfrentar guerras, porque fica colocando expectativas em quem não deveria colocar, fica esperando a vitória vir, de onde a vitória não virá. Nesta noite, meu querido, minha querida, eu, se fosse você, me levantaria do seu lugar e colocaria todas as minhas expectativas no Senhor. Tem um ditado aí que diz que quem avisa, amigo. Você acha que o Asa ouviu, irmão? Eu não sei, acho que tem gente que surta, Rayane. Tem gente que vem tão bem, irmão. Tem gente, poxa vida, que está tão bem, está dando tudo certo. Deus está abençoando, meu irmão. Poxa vida, está tudo caminhando. Eu sei que a vida não está perfeita, porque não tem perfeição aqui na terra. A perfeição é só na glória. Mas se der uma olhadinha lá para trás, a vida desgraçada que tinha, escravo do diabo, com a vida toda torta, correndo risco de vida todos os dias, numa sujeira, num lamaçal do pecado. Se olhar hoje, a vida está um príncipe, está uma princesa. Parece que esquece, que surta. Se deixa levar por uma coisinha boba, um probleminha na célula, um negocinho que não gostou na igreja, uma fofoquinha qualquer, meu Deus do céu. E se esquece de todas as maravilhas que já viveu. Você acha que o Asa deu ouvidos? Deu não, irmão. Olha só o versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do trono, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Camarada, começou bem, mas não só começou bem não, teve uma trajetória bem. Se você pegar o capítulo anterior, diz assim, que todos os dias de Asa praticamente foram agradáveis ao Senhor. Mas no final da carreira, pastora Maria, no final da carreira, começa a fazer besteira. Pensou você fazer tudo certinho, bonitinho, a vida toda, aí no final, jogar tudo fora? Já sofreu 30 anos nesse casamento, agora no final vai jogar fora? Já sofreu a vida toda por esse homem, agora no finalzinho vai largar? Já, meu irmão, já pagou um preço de fidelidade até hoje, aí agora decidiu abandonar tudo, a fé. E o pior, ainda fica com raiva do profeta. Ainda manda o profeta ir para a cadeia. Ainda prende o profeta. Não adianta tu ficar com raiva se o profeta não fala o que você quer ouvir. Não adianta ficar com raiva se a palavra não te agrada. Não adianta ficar enfurecido porque você ouviu o que não queria ouvir. O mais inteligente, o mais sábio é você dar crédito à palavra. Asa não deu crédito. Diga assim, Asa não deu crédito. Qual era a única coisa que restava para Asa? Qual é a única coisa que resta? A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, se o sal não servir mais para dar sabor, ele vai servir para quê? Para que serve o sal que não dá sabor? Jesus falou assim, foi Jesus, não sou eu não. Só serve para ser pisado pelos homens. Diga assim, sal que não dá sabor, só serve
para ser pisado pelos homens. Para que eu quero um sal que não salga? Para quê? Pastor, não entendi. Tu vai entender agora. O Senhor Jesus disse que eu e você devemos ser o sal dessa terra. Diga para a pessoa que está falando: você é o sal dessa terra. Diga assim: mas se você não for o sal dessa terra, ou seja, se você não der sabor, diga assim: você não vai servir mais para nada, a não ser para ser pisado. Tem gente que não entende: pastor, por que tanta humilhação? Por que eu sou humilhado tanto? Por que eu estou vivendo de tanta humilhação? Óbvio, evidente, tu fica botando expectativa em quem só te humilha. Tu fica botando expectativa em quem não está nem aí para você. Tu fica botando expectativa em quem te despreza. Você não tem outro jeito, só vai ser humilhado mesmo. Quando as minhas expectativas estão em pessoas, eu só vou ser humilhado. Quando as minhas expectativas estão em alguém, eu só vou servir para ser humilhado, mais nada. E veja só, e a humilhação é só o primeiro tempo da coisa, porque vem logo a consequência final. Olha o que diz o 11, rapidinho, filho, rapidinho. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. Verso 12, filho. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, olha, nem na doença agora, na sua doença, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. É engraçado, né? Tem gente que não coloca expectativa em Deus. Não honra a Deus com a oferta, não honra a Deus com seus dízimos. Mas pode ter certeza que vai gastar dinheiro lá fora com advogado, com remédio, com médico. E o pior, não vai ver resultado. Não vai ver resultado. O dinheiro vai todo embora. Vai todo embora. Com advogado tentando soltar parente que está preso, com especialista disso, especialista daquilo, exame disso, exame daquilo, troca de remédio para outro remédio, e aí vai sucessivamente. E não vê resultado. Não vê resultado. Gasta dinheiro com o filho, gasta dinheiro com a mulher, gasta dinheiro com o marido, e vai embora o dinheiro. Pior que não gastasse o dinheiro e visse o resultado, e para onde foi o dinheiro, amém, glória a Deus, mas não vê. Porque as expectativas estão direcionadas para o lugar errado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: acorda. Coloque suas expectativas em Deus. Diga: coloque suas expectativas no Senhor. Seja fiel com seus dízimos, com as suas ofertas. Passe a honrar o Senhor. Não venha ao culto sem trazer uma oferta. Não importa se é uma oferta de R$1. Traga uma oferta ao Senhor. Não deixe o diabo endurecer o seu coração, fazendo você ficar aí passando mais tempo na internet do que com o Senhor em oração, querendo mais saber da vida dos outros do que a palavra de Deus tem a te ensinar. Poxa, pastor Fernando, aqui na igreja o senhor só dá cajadada. Não é não, meu irmão, é que o meu ministério é de ensino. O meu ministério não é de te motivar. Eu não estou aqui para te motivar, eu estou aqui para te ensinar. Você está entendendo, sim ou não? E não dá para ensinar sem não confrontar. Eu estou aqui apenas querendo abrir os teus olhos. O Asa morreu, o problema não foi ele ter ido no médico. O problema foi ter colocado a confiança nos médicos, as expectativas dos médicos. Ele tinha que ir no médico. Você está doente? Vai no médico, meu filho. Mas não coloque as suas expectativas no médico. Você está entendendo, sim ou não? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos.